Olá a todos da TV Cidade. Estamos dando continuidade às nossas gravações, mantendo todos os nossos cuidados em saúde, mas para uma melhor conversa e uma audição mais confortável de quem está nos assistindo, nós vamos tirar as nossas máscaras, mantendo uma distância recomendada. Viajar é muito bom. Falar sobre viagens é muito bom também. Hoje nós não podemos estar viajando, pois estamos passando por uma situação de pandemia, mas nós podemos planejar viagens para o futuro e recordar as nossas viagens. E para falar de viagens, hoje nós estamos recebendo a Luíse. O programa hoje está lindo, a linda Luíse. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando suas experiências de viagens. Imagina, o prazer é meu. É uma honra, né? Ainda que não esteja mais morando em Farroupilha, mas participar de um programa tão legal, né? E da minha querida cidade. Muito obrigada. Luíse, tens uma recordação assim da tua primeira viagem, assim, quando o bichinho da viagem te mordeu? Bom, a primeira viagem, a gente vai considerar viagens fora da cidade, né? Então, normalmente íamos à praia com o pai e a mãe, mas sempre dentro do Rio Grande do Sul. Mas a que mais me marcou, acredite se quiser, foi Buenos Aires, né? Eu sempre quis muito conhecer o Teatro Colón e adoro essas coisas muito culturais, então foi a minha primeira viagem. Se deslumbraste e pensaste assim, quero mais. Exatamente. Então, a partir daquilo, eu vi que passar a fronteira do país não era uma coisa tão complexa assim, que se a gente planejasse direitinho e tivesse todos os documentos necessários e, claro, verbas, né, para isso, a gente poderia, com certeza, ir aproveitar maravilhosamente bem. E eu vejo que tu é uma fã de Buenos Aires. Muito. Quantas vezes tu já foste pra lá? 4 vezes. 4 vezes pra Buenos Aires. E o que te encanta lá? Qual é o teu roteiro lá? Como é que tu faz? Como é que é a tua ida a Buenos Aires? Bom, hoje não é uma ida turística. Já foi porque eu tenho muito prazer em levar as pessoas pra lá. Então já levei a mãe, já levei a sogra e eu tenho muito prazer em fazer isso. Mas hoje não é mais turístico. Hoje é muito pra revisitar. Isso, revisitar e aproveitar aquele ar deles tão cultural, porque apesar de eles estarem com uma economia tecnicamente parecida com a nossa, ainda assim eles mantêm todo um ar cultural que a gente não tem tanto por hábito aqui. Eles se consideram a Paris da América e lembra, né? Assim, sim. Tem gente que pode debochar, enfim, mas lembra. O metrô, as construções, lembra, né? Muito, não só por isso, até porque boa parte das construções mais icônicas de Buenos Aires as pedras vieram da Europa mesmo. Então, quando tu faz esse tour um pouco mais especializado para Buenos Aires, tu acaba vendo, este mármore veio, justamente porque as pessoas queriam curtir essa parte de lá no nosso local daqui, né? E quando tu chega em Buenos Aires, assim, é o primeiro lugar que tu vai pra te matar a saudade de Buenos Aires? O que te fascina mais lá? Eu procuro sempre alguma cafeteria, porque eles são tão apaixonados por café quanto nós. Mas eu procuro uma boa cafeteria que tenha um bom alfajor, né? Porque Buenos Aires sem alfajor e sem um bom café não existe, não. E procuro sempre uma cafeteria, assim, pra dar o start naquela aura, né, de Buenos Aires. E o Porto Madeiro, né, também tem aquele charme, né? Tanto no verão, assim, mas no inverno, assim, ele tem um charme, né? É lindíssimo. Eu acabei acompanhando um pouco a expansão, né, o boom de Puerto Madeiro, porque quando nós fomos a primeira vez, alguns pouquíssimos restaurantes estavam lá, porque faltava terminar muita coisa, e eram apenas restaurantes caríssimos. Então a gente aproveitava muito aquela orla ainda, que ainda estava bem inacabada. A última vez que eu fui, em contrapartida, é legal porque é um turismo para todo tipo de pessoa. Tem desde o fast food até o restaurante requintado. Então acabou sendo um programa de equilibrar. Dá pra equilibrar. Perfeito. A vida é isso, né? Equilíbrio, um bom restaurante com fast food, com café. Né? E América do Sul. Então, já que nós estamos em Buenos Aires, vamos viajar pela América do Sul. O que mais tu tens pra me contar da América do Sul? Bom, conhecemos o Chile recentemente, até não faz muitos anos. Como
eu sou muito apaixonada por vinhos, né? Me descobri apaixonada por vinhos e fiz o Vale do Colchagua, então visitando algumas vinícolas que são icônicas. Me surpreendi como o nosso Vale dos Vinhedos aqui ao lado, Bento Gonçalves, tem um vale com uma estrutura até melhor do que a deles, apesar de ser não tão famosa quanto. Então, as vinícolas lá são extremamente bem planejadas, bem decoradas e com vinhos fantásticos. Mas a estrutura para o turista, isso é uma das coisas que a gente acaba pegando, porque às vezes as pessoas pensam que sair do país é só encontrar coisas melhores do que no Brasil. E não é verdade. Não é verdade, é interessantíssimo, porque chegamos no Vale do Colchagua e era aquela coisa, mas para que lado a gente vai? Onde é que tá a vinícola tal? E tu tinha que procurar e te desdobrar com aquele GPS, porque não era uma coisa tão simples, tão planejada. Claro, depois que tu passava o portão da vinícola, se tornava outro mundo. Impressionante. Mas é interessantíssimo. Eu sempre gosto de trazer o contraponto porque as pessoas realmente pensam isso. Assim, o nosso quintal de casa, literalmente, a gente é muito bem servido. Muito. Assim, né? Claro, sempre é válido conhecer, desbravar, mas assim, aqui, que é agora onde a gente vai começar o nosso turismo, né? Depois dessa pandemia, a gente não deixa a desejar para muitos lugares do mundo que pessoas fazem um esforço para ir lá e às vezes não conhecem aqui, né? Exato. Eu vou te dizer que, assim, eu até acabo pecando em visitar muito o Brasil. Porque, infelizmente, o turismo no Brasil ainda é um pouco mais caro. Então, por exemplo, se eu for viajar pro Nordeste brasileiro, eu acabo, com o valor das passagens e tudo mais, visitando boa parte de Chile, Argentina. Claro, a proximidade é diferente, mas é interessante como, infelizmente, dentro do país... O Brasil é riquíssimo, tem muito lugar para se conhecer, mas, infelizmente, tem essa parte, né? É muito caro. Uma viagem para Noronha, por exemplo... é mais cara muitas vezes que para a Europa, para os Estados Unidos. Exatamente. Então, às vezes, se opta em ir para fora, né? Que eu acho que isso, daqui a pouco, com a pandemia, com o turismo mais voltado para cá, vai ser uma das coisas boas que irão ficar. Daqui a pouco, uma outra negociação de preços, né? Entre fornecedores. Eu espero que sim. Né? Eu espero que sim. E o Uruguai? O Uruguai é lindo, ele é cativante, mas eu não me identifiquei tanto. Eu achei ele, destes então, né, Argentina, Chile e Uruguai, eu achei ele um pouco mais, com uma sensação de um pouco mais antigo. Não cuidado, né? E não tão agitado. Então, eu sempre digo, eu gosto da agitação, tanto que não é um dos meus destinos preferidos as praias, por exemplo. Eu sempre cito o Uruguai quando você está numa situação que você não sabe onde ir e tem um tempo e daqui a pouco a passagem tá cara. Porque numa road trip, numa viagem de carro, o Uruguai é uma ótima opção. É ótimo. Tu vai a Pelotas, aí tu vai para Suchuí, vai a Punta del Este, Montevidéu. Então, nessa situação que a melhor opção de logística seja o Uruguai, eu gosto, porque tem o pôr do sol, tem algumas peculiaridades que outros países não têm. E fica muito próximo, né? Nossa, muito. Ele é muito bonito. Ele talvez seja pouco aproveitado, pouco cuidado, mas ele é muito bonito. As estradas são boas. São, meu Deus, nossa. A comida também. Né? A comida é divina, né? Esses países em que a gente tem uma proximidade até por essa cultura de gaúcho e carne, a gente acaba, né, se divertindo, né? Os queijos também são muito bons. Porque quando a gente viaja para culturas muito diferentes, uma das coisas que eu sinto muita falta é da culinária. Porque te parece muito interessante no primeiro dia, no segundo dia. No quinto dia? Nossa. Eu vou dizer assim, um dos exemplos clássicos é os Estados Unidos. Eles têm hambúrgueres maravilhosos, mas assim, no teu terceiro dia, tu pensa, eu gostaria da massa da minha avó agora. Só ela. Tá ótimo. Exatamente. Então pulamos para os Estados Unidos. Oba. Estados Unidos, o olho brilha. Nossa, eu conheço muito pouco, né? Eu conheço Orlando e conheço Nova York,
que até fui 2 vezes e iria a terceira agora durante a pandemia. Então, tínhamos viagem... Mas vai acontecer. Ah, vai, claro, tem que ir, né? Não, vai sim, muito em breve. Assim que for possível e seguro, né? Sim. Mas nós conhecemos Buenos Aires, conheço Nova York 2 vezes, já fomos 2 vezes. E me encantei por uma cidade em que tudo é fácil e ao mesmo tempo eles têm uma vida cultural, porque gostamos muito de jazz. Muito de shows de jazz. E lá tem toda a velha guarda dessa parte. É espetacular. Eu digo que Nova York a gente não explica, a gente sente Nova York, porque quem gosta, ama, né? Não, é uma relação de amor e ódio, né? Uhum. E assim, chegar lá... Ai, sente o cheiro de Nova York, assim, parece que aquilo te prende de uma forma, assim, que... interessantíssimo. Nossa, é uma pluralidade, então, e uma das coisas mais interessantes é esse respeito às diferenças. É uma das cidades em que... Não importa a forma que tu estás vestido, todo mundo anda de metrô da mesma forma e tá tudo bem. Estivemos lá, inclusive, numa das vezes, se não me engano a última, em que tava ocorrendo a parada gay. E assim, as pessoas pegavam o metrô como as pessoas se vestem pro Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, fantasiadas, às vezes com trajes minúsculos, e não tinha qualquer algazarra, não tinha qualquer... que a gente tem no Brasil muito disso, né? Do medo da roupa curta, do toque, do assédio. Exato, perfeito, do assédio. E isso não existia lá. É uma cultura um pouco mais interessada no indivíduo. Então, eles não na forma como ele está se apresentando. Isso. Então, assim, eles não estão interessados em tocar em timpa. Até porque a punição é muito severa, né, para isso. Então eles não passam dos limites. Então é interessantíssimo. As pessoas todas misturadas. Então tem aquele senhor de terno, tinha o menino que ia pra parada gay vestido de anjinho. Então tudo bem, e tava tudo bem. E é fantástico, eu acho o máximo. O respeito, né? E aí você chega em Nova York. O que você faz? Ai, eu vou pegar o metrô e vou pra Times Square. Ai, sabe que eu normalmente eu vou do aeroporto pra Manhattan de trem. Então tu não vai chegando, até eu já comentei isso em outro produto, tu não vai chegando e vendo Manhattan, não, tu vai por baixo. Exato. E aí tu brota ali. Isso aí, de repente é Manhattan. Tá, tô ali no meio. É isso aí. E aí cai a ficha, porque tá cansada da viagem, enfim, aí caiu a ficha. Tô no meio, assim, de Nova York. E aí chega a dar um arrepio, assim. E não existe... É emocionante. Não assim. dá pra fingir costume nenhuma das vezes. Não dá pra fingir costume. Cada vez é como uma primeira vez. Assim, exato. Acostuma com o som de lá, com a energia. É impressionante. É muito característico, né? Muito. Tanto que as imagens que eu vi de Nova York durante esse período... chega a ser triste, sabe? Nova York não é Nova York sem o burburinho de Nova York. Sim, então faz parte dela, né? Até por isso que eu tava te dizendo. Eu sempre direciono as minhas viagens para esse tipo de coisa. Então, essa coisa de ir para um destino de praia acaba não entrando na minha programação porque não é o que eu busco. Né? Então, eu gosto dessa coisa agitada. Fora que eu sempre fui muito clarinha. E a minha mãe, queridinha, aliás, um beijo, mãe. A minha mãe sofreu demais quando eu era pequena comigo, porque eu me queimava muito na praia, muito. Não curtia porque era... Isso, então, querida, eu queria acompanhar, né, o resto da galera e acabava me queimando. Então, literalmente. E aí, isso não mudou depois de adulta. Então, é toda uma proteção pra ir à praia. É por isso que eu gosto tanto desses destinos. Então, Nova York, por exemplo, eu não deixo de ir aos museus, nem o de História Natural e nem o Metropolitan, porque o Metropolitan me fascina. Me fascina demais. Eu acho ele interessantíssimo, muito completo e é interessante como boa parte da história da humanidade tá lá dentro. Nossa. E o Central Park? Central Park, eu vou te dizer que eu ainda não consegui conhecer ele inteiro. É muito grande, né? A gente não tem... Quando vai pra lá a primeira vez, faz esse planejamento, a gente não tem dimensão do tamanho que é.
Na verdade, Nova York é uma cidade que se caminha muito, né? Muito. Por mais que tu use transporte público, tu pega Uber, táxi, mas assim, se caminha muito, né? Muito, nossa. E claro, a facilidade. Porque, na verdade, os táxis chegam a ser mais caros, realmente. Então, a facilidade de tu pegar um metrô. E claro, acaba sendo inimaginável pra gente pegar uma distância de metrô, por exemplo, de Farroupilha a Caxias do Sul, porque eu gostaria de tomar aquele sorvete. Ou de ir naquele lugar. E tu faz isso em minutos por debaixo da terra. Então, como a gente não tem isso aqui, é interessantíssimo como tu faz um passaporte e tu passa dias, entra e sai de metrô e vai a todo lugar. E ele te leva a todo lugar lá, né? Realmente. Tirando, assim, uma parte um pouco mais de fábricas ou até de carros ou de coisas assim, que é um pouquinho... Aí sim, tu pega o metrô e precisa caminhar algumas quadras, mas se não... Mas dá pra ir também, né? Com certeza, não, é super viável. Não... Teve uma vez que nós chegamos em Nova York de manhã, a minha filha tinha 1 ano e 2 meses, e naquele dia a gente caminhou 17 quilômetros, no dia de chegada, assim. Meu Deus. Porque é muito acessível, com carrinho, tudo funciona. Sim. Impressionante como tudo funciona. Não, eles são prontíssimos pra tudo, né? E, claro, eu achei interessante porque é uma das cidades mais, eu acho que eu poderia dizer, rabugentas que eu já fui. Apesar de adorar Nova York, as pessoas estão tão adaptadas ao... A impessoalidade. E a correria. Então, assim, chegar numa rede... Porque é muito comum lá, parar numa rede de fast food ou de alguma coisa assim e pedir uma pizza... E tu leva, sai comendo. Sim. Né? Um pedaço de pizza, ok. Mas essa coisa de parar e ler o cardápio um pouco mais de perto, acaba irritando eles. Porque eles estão acostumados com a pessoa que já sabe o que ela quer, ela chega e ela já diz. Ela não quer escolher ainda. Sim. Então eles não estão muito adaptados com isso. Então eles têm aquele estranhamento. Ai, meu Deus, não vai demorar muito? Será? Porque assim, voltando à questão da comida, comer nos Estados Unidos é barato. Sim. Comer bem nos Estados Unidos é muito caro. É muito caro, muito caro. É muito caro, assim. Sim. Tu come pizza por $1, né? McDonald's por $3. Sim. Mas assim, se tu vai comer... Não, eu quero carne, quero a massa da mãe. Não. A massa da avó é muito caro. É muito caro, realmente. E particularmente Nova York. A hotelaria também de Nova York é muito cara. Caríssima. Claro, a gente acaba... Nós estivemos em alguns lugares bem sugêneres, assim, quando começamos a viajar. Então, a nossa primeira viagem para Nova York, nós ficamos muito próximos de Chinatown. E, bom, lá foi muito engraçado, porque nós estávamos com um casal de amigos. Ai, até vou te contar essa história porque é muito engraçada. Adoramos histórias engraçadas. Casal de amigos, mas a filha deles... Ai, era ano novo. Ai, muito bem, vamos para Times Square. Muito bem. No ano novo nosso, não no ano novo chinês. Ano novo nosso. Muito bem, fomos para Times Square muito cedo, né? Porque tudo começa muito cedo e a cada tantas pessoas eles fecham as quadras para que não tenha pisoteamento nem nada assim. Muito bem, frio. Ok. Sim, a sensação térmica era absurdamente baixa. Era muito frio, muito frio. Ok, daí aquela bola, então, é contagem regressiva, ok. Quando deu o primeiro minuto do ano novo, as pessoas... Happy New Year, ok. Sumiu todo mundo. Eu olhei... Mas cadê todo mundo? Porque no Brasil, a festa iria até 5, 6... Tá começando. Pois é, né? Não, Feliz Ano Novo e... Puf, sumiu todo mundo. E agora, o que nós vamos fazer, né? Aí, um de nós se deu conta de que não tinha metrô a noite toda naquele... Vamos pegar o metrô pra voltar. Conseguimos o último. Ai, que bom. Chega próximo de Chinatown. Vamos comer o quê? Tá tudo fechado. Porque, na verdade, assim, o que tinha pra aquela noite? Os rooftops. Caríssimos? Caríssimos. Em torno de $100 a $200 pra alguma coisa muito, muito básica. Sem bebida, sem nada. Ou tu volta pra casa. Bom, mas não jantamos. Vamos fazer o quê? Então, ok, voltamos. Tá, vamos bater perna em torno. Deve ter alguma coisa. Primeiro restaurante. Pra ver como que o glamour, muitas vezes, ele fica só no sonho, né? Exato. Eu sempre digo, quem quer ir... A Luiz, os amigos, 1h em Chinatown, as procurando... fotografias, procurando uma comidinha. Né? Porque, assim, todo mundo fala do Natal e né? Sim. E do Ano Novo. É o sonho de muita gente, né? Inclusive meu, mas assim, não sei se eu iria. Eu não voltaria nessa data, né?
experiência vivida, ok. Então tá, né? Rondamos a redondeza, achamos um restaurante aberto. Muito bem. Com o frio que tava ali, ninguém parou pra ler o cardápio da porta. Entramos. Quando nós entramos, eu comecei a olhar ao redor, assim, e digo, mas isso aqui tá muito estranho. O pessoal era todo oriental. Bom, sentamos à mesa e o garçom, ele já não... Ele tava achando estranho, sabe quando a pessoa faz aquela cara? E eu pensei, mas será que é má vontade? Não parecia. Sim. Acho que ele tava curioso. Também. E folhamos o cardápio. Tu sabe o que é não conseguir comer absolutamente nada? Era um restaurante chinês. Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. E eles tinham coisas muito peculiares. Então, assim, aí eu comecei a entender por que todo mundo do restaurante olhou pra gente quando a gente entrou. Porque vocês não eram chineses. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? Aí eu disse o seguinte, bom, galera, um de nós vai ter que ir lá dizer pro garçom que infelizmente, né, não vai dar certo. Ok, aconteceu. E o garçom só deu uma pequena risada e disse que já sabia. Né? Tudo bem, ok, passamos vergonha. E agora, né? O que nós vamos fazer? Bom, vamos procurar outra coisa. Achamos um bar. Tá, tinha um hambúrguer, alguma coisa, entramos. Aí que foi divertido. Aí sim eu digo, aí tudo bem, foi ano novo. Aí começou a noite. Era um bar GLS. Com o barman, ele tava, assim, no auge do brilho da noite. Então todo mundo se divertiu muito, foi muito engraçado porque a gente via o pessoal, né, naquela euforia. Comemos o nosso hambúrguer, né? Feliz ano novo. É isso que traz é ali que tá a graça da viagem, sabe? Essas surpresas inesperadas, daqui a pouco, depois de uma frustração, de um estresse, que às vezes tu tá com fome, tu tá procurando um restaurante, e aí vem o estresse, né? Ah, eu quero comer, eu tô com, né? Onde é que... E não acha, e aí vem uma surpresa dessa, salva a noite, né? Claro, tudo isso com um frio absurdo e foi divertidíssimo, assim. Enfim, né? Há vídeos muito divertidos do dia, então... E aí... Queremos. Ah, sim! E aí temos lá uma foto bem icônica do bar que dizia, então, sentiremos saudade deste ano. E embaixo, talvez. Talvez. Acho que isso se aplica a 2020. Eu tenho certeza. Desculpa 2019 por tudo que eu te fiz. Exato. É bem isso aí. E Luiz, e a Europa? Me fale da Europa. Ah, bom, a Europa aí já foi um pouquinho mais visitada, apesar de faltar muita coisa. Então, já estive na França, poucos lugares, mas enfim, os básicos, né? França, Bélgica, República Tcheca, Áustria, Alemanha, Portugal, Itália. Eu acho que são esses, se não me engano. E qual mora mais no teu coração? Se me convidassem. Hoje, eu moraria em Bruxelas. Eu não falo uma palavra da língua deles, mas eu moraria lá. Foi depois, então, daquele start de Buenos Aires ter sido a primeira, foi a cidade que mais me encantou. Assim, eles dão um jeito de te entender. Né? Então, eu conheço a Bélgica, nós fizemos uma road trip também de carro. A gente saiu de Amsterdã, atravessou a Bélgica também, pegamos Luxemburgo, norte da Alemanha, né? E é lindo, né? Nossa, é lindo. Bom, Bruges. Ghent. Sim, Ghent. Bruges é lindíssimo. É o supra-sumo né, do medieval deles. E assim, parar nas vinícolas, porque daí... Desculpa, nas cervejarias, né? As cervejarias deles é muito interessante porque muitas são de mosteiros e com uma tiragem minúscula. Então, tu vai experimentar uma cerveja que foi produzida tão somente para que os frades pagassem as suas contas. Um que outro a mais que tenha vai ser destinado para alguma compra do próprio mosteiro, mas assim, a ideia deles não é o lucro com isso. Eles fazem uma tiragem daquilo para os seus custos. E tu tem a oportunidade de experimentar muitas dessas coisas, né? As cervejas na Europa contam muito da história também, né? Na própria Alemanha, né? Na República Tcheca também, né? Sim, na Alemanha, cidade chamada Pilsen, né? Exato, na Alemanha se diz que a cerveja é um pãozinho líquido, né? E eles tomam, né, no metrô, e é interessante que eles tomam normalmente em temperatura ambiente, né? Nós tomamos gelada, né? Sim, até a Bélgica foi o primeiro contato que eu tive com essa parte mais cervejeira do mundo.
E era interessantíssimo. Que tem seu brilho também, assim como o do vinho, né? Sim, porque, claro, para que tu pudesse tomar uma cerveja em temperatura quase ambiente, ela tem que ser muito boa. Porque o resfriamento em excesso disfarça muitos defeitos da bebida. Então, assim, inclusive, para eles é um defeito, porque se tu precisar gelar demais uma cerveja deles, é quase que como uma ofensa, né? É quase que como pedir ketchup pra botar na pizza na Itália. Então, pra eles, e eles gostam muito daquela cultura de longas mesas, onde todo mundo se senta próximo. Que tem muito isso na Oktoberfest, né? Muito. E o teor alcoólico também da cerveja lá é muito maior que aqui, né? Então, às vezes tu acha que cerveja não vai... Nossa, não. Vai, e eles têm cervejas muito diferentes. A minha favorita, até tem uma fotografia com ela, minha favorita em Bruxelas foi uma cerveja que é feita de frutas vermelhas. Uma Kriek. E ela era rosinha, né? Rosinha. E aí, claro, né? O pessoal, tá, né? É cerveja de menina e tal. E nisso chegou 2 homens enormes, assim, se sentaram na mesa ao lado e pediram a cerveja Kriek. Aí eu digo, então tá, então agora tu vai ali dizer pra eles, né? Mas é muito da cultura deles, eles gostam dessas cervejas com aromas, né? E isso, e às vezes não é, por exemplo, várias que tem um aroma de café ou de bacon, nem é acrescentado isso. É o tipo de defumado que acontece, ou da levedura utilizada, é muito interessante. As cervejas, e assim, e o preço também, né? Por exemplo, na Alemanha, uma Paulaner é €1. Sim. É mais barato, em muitos lugares é mais barato que a água. Com certeza. E eles consomem, assim, se tu vai ver o número de litros por ano, eles consomem muita cerveja. Nossa, né? é absurdo. Claro, é fantástico, porque no hotel que ficamos em Bruxelas, era um hotel desses que tinha um happy hour, sempre bem frequentado, assim, quase sempre cheio. E aí consegui observar bastante disso. Então, assim, as mulheres também tinham um hábito muito forte de beber. E eram 2 pints, 3 pints. Não era pouca coisa. Meu Deus. E era interessantíssimo, porque daí tu vê aquele ar europeu. Elas chegavam com o seu bichinho de estimação na coleira, sentavam no banquinho do bar, tomavam a sua cerveja e o bichinho ali deitadinho. Tá começando aqui agora, mas muito devagar, né? Eu não entendo muito bem por que essa resistência, porque na verdade eles já são comprovadamente, né, guias. Nos Estados Unidos é incentivado, por exemplo. Tipo, na Alemanha eu já fui em jantares que, assim, cachorros grandes não. Aqui que pet é só se é pequenininho, pode levar, se é grande não. Né? Não, cachorros grandes, sim, né? Nossa, sim, não, realmente. E eles estavam, eu brinco que assim, achava muito engraçado que tá os seus donos sentados e os seus pets estacionados. Era a coisa mais bonitinha. Nenhum implicava com ninguém, eram super civilizados. E um sonho de viagem, Luiz? Alguns. Mas eu vou te dizer que no momento seria visitar o meu irmão que mora em Malta. O Fabrício mora em Malta. E ele esteve com a gente nessa última viagem, então ele ficou com a gente em uma parte da Áustria, boa parte da Áustria, em Praga, na República Tcheca. E aí depois, então, ele separou, foi pra Bruxelas, inclusive, Sim. E nós seguimos pra Alemanha. E ele é 7 anos mais novo, então, né, a gente passar tanto tempo longe E agora a gente está numa situação que a gente é obrigado a ficar longe. Muitas vezes a gente até passa um tempo longe da família, mas é uma coisa mais natural. Sim. Agora foi imposto, né? Que precisa, enfim. Exatamente. Né? A gente acaba sentindo demais isso, né? Então, por exemplo, comigo e com meu irmão, por ele ser 7 anos mais novo, tu imaginas que quando ele tinha 14, quando eu tinha 14, ele tinha 7. E as diferenças sempre foram muito fortes. Então, depois de adultos, isso não faz mais a menor diferença. Então, muitas das coisas ele conversa comigo, muitas das coisas eu me aconselho com ele. E é uma redescoberta daquela pessoa que nasceu dentro da tua casa, foi criado pelos mesmos pais e que tu descobre ser tão diferente e pode contribuir tanto. Então, ainda quero conhecer Malta, onde ele está. Luiz, muito obrigada por ter participado. Imagina. Foi um prazer conversar contigo. Prazer todo Passou meu. Tão rápido porque foi tão bom. Muito, faltou tempo. Mas então, fica aqui o convite
para uma próxima oportunidade conversarmos de novo. Daqui a pouco o Fabiano vem nos acompanhar também. Olha, claro. Estendo o convite a ele e muito obrigada. Muito obrigada e muitas viagens nessa vida. Ai, pra nós todos, né? Então vamos esperar que isso se resolva o quanto antes e que todo mundo possa viajar, nem que seja pra logo ali, né? Obrigada a todos.